Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis aqui para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2024, no qual estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 12, que tem como título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Quero pedir a você que deixe aí o seu like, que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, com aquele aluno que está distante da Escola Bíblica Dominical. Quem sabe através desse vídeo você pode resgatar aquele aluno que já não tem aquela motivação de estar todos os domingos pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Dito isso, nós queremos orar ao Senhor e iniciar já o nosso assunto após esta oração. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez, através deste canal, levar a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente em tudo que iremos falar e que teus servos possam receber a palavra, guardar, praticar e ensinar com autoridade e verdade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Repetindo, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Para ficar mais claro para o professor e aluno que nos assiste neste momento, nós trouxemos este versículo em mais duas versões. Vamos lá? Primeiro, a versão NVI diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Repetindo, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Provérbios capítulo 21, versículo 1, na versão NVI. E para quem gosta da versão na linguagem de hoje, eu trouxe este mesmo versículo na linguagem de hoje, que diz assim: para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Repetindo, para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Provérbios 21, versículo 1, na nova tradução linguagem de hoje. Vamos então prosseguir e vamos para a nossa verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Repetindo, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 a 10. O texto que diz assim a palavra do Senhor: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? Esse te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther:
O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Nesta lição, estamos tratando sobre o banquete de Ester. Naquele banquete houve denúncia, mas naquele banquete também houve livramento. É isso que estamos vendo nesta lição. Prosseguindo, vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, descrever o banquete preparado por Ester e a denúncia proferida por ela. Segundo, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. Terceiro e último, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Repetindo, descrever o banquete preparado por Ester e a denúncia proferida por ela é o primeiro objetivo. Segundo objetivo é remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E o último objetivo é refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Prosseguindo, vamos então à nossa introdução. E você que já nos conhece sabe que nesta hora nós sempre lembramos a você, caro professor, que você tenha aí bem próximo de você ou à sua mão uma canetinha, a revista da Escola Bíblica Dominical nas mãos e, se possível, um exemplar da Palavra de Deus para que você possa consultar os versículos e conferir conosco as passagens bíblicas que estão nesta lição. Vamos, pois, à nossa introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Ester. Vamos então ao primeiro tópico da lição, o banquete e a denúncia. Primeiro item do primeiro tópico, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de sua casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Susã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Ester. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Amã, portanto, teve um dia muito difícil. A lição chega a dizer terrível. Olha quantas coisas aconteceram, quantos sentimentos dominou o coração deste homem mau que intentava matar todos os judeus do Império Persa. Vamos então prosseguir, segundo item do primeiro tópico, o banquete do vinho. O banquete para o qual Ester convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males, ou os males trazidos
pela embriaguez. Nós temos em Gênesis 9, versículo 20 a 27, o caso de Noé. Nós temos em Gênesis 19, versículo 31 a 38, o caso de Ló. Ou seja, nós temos desde o Antigo Testamento conselhos para não nos entregarmos à embriaguez. Provérbios capítulo 20, versículo 1, nós deixamos para você no final desta tela. Diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 20, versículo 1. Repetindo: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Temos também outro conselho em Provérbios, também no capítulo 23, versículo 29 a 35. Prosseguindo: havia expressa proibição para os sacerdotes. Havia expressa proibição para os sacerdotes. Você pode, cara professor, aproveitar e ler também esse texto, porque hoje há muitas pessoas dizendo, irmãos, que o que não deve é se embriagar, mas nós devemos nos afastar daquilo que é mal. Diz a palavra do Senhor: abstende-vos de toda a aparência do mal. E Levítico capítulo 10, versículo 8 a 11, nos diz o seguinte: e falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Amém. Aqui nós temos a revista dizendo o seguinte: havia expressa proibição para os sacerdotes, texto que lemos, numa demonstração de necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. Isso está na palavra do Senhor. Prosseguindo: além disso, o texto veterotestamentário, ou seja, o texto do Antigo Testamento, do Velho Testamento, ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. A esse texto, a nossa lição, Jeremias 35, versículos 6 a 19, mas eu destaquei dois versículos para ler para você aqui agora, meu caro professor e aluno. Diz assim o versículo 8 de Jeremias, capítulo 35. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Amém. Esse texto vale a pena ser lido com muito cuidado, prestando bem atenção, porque os recabitas se tornaram um exemplo para toda a nação de Israel. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito. Um texto bem conhecido de Efésios capítulo 5, versículo 18. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. Portanto, meus amados irmãos, alguém pode olhar: olha, teve lá o banquete do vinho. Isso é comum nos reinos pagãos. Nós temos um compromisso com Deus e temos que ser sóbrios e não ébrios. Ser ébrio é a qualidade daquele que se embriaga, daquele que participa de banquetes onde há bebidas alcoólicas e leva as pessoas a ficarem embriagadas. E isso faz com que a pessoa perca o juízo, a razão, e fale coisas que não convém e cometa coisas que também não convém. Prosseguindo: qual é a tua petição? Item 3 do primeiro tópico. Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença correndo risco de morte e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo.
Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe ou perguntar-lhe: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal Amã, termo que ela mesma usou, mal Amã. A mulher virtuosa, segundo a Bíblia, sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Portanto, chegou o momento tão esperado. O povo judeu já havia jejuado 3 dias, assim como as moças que estavam ali junto com Esther também participaram desse jejum. Era o momento da decisão, era o momento de falar. Há um momento que nós devemos abrir a nossa boca e pronunciar aquilo que é decisivo, determinante para a mudança no curso das coisas. E este momento chegou para Esther naquele segundo banquete, diante do rei, seu esposo, e diante daquele que queria destruir todos os judeus, Amã. Prosseguindo, vamos então para a sinopse dessa primeira parte. O banquete e a denúncia de Esther demarcaram a tragédia de Amã. Repetindo, o banquete e a denúncia de Esther demarcaram a tragédia de Amã. Indo então para o segundo tópico da lição, a fúria do rei contra a injustiça. Primeiro item do segundo tópico, a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, ou seja, da vida dela mesma e da vida do povo judeu. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther 7:4, temos aqui as palavras de Esther. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não seria incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. A parte B do versículo diz assim: se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia. Ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Ou seja, rei, a sua perda vai ser muito grande. Perderás a sua própria esposa. E aí está um segredo, meus amados irmãos. Até aquele momento, Esther não tinha revelado que era judia. Por isso é tão importante guardarmos segredos. Veremos isso mais à frente no comentário. Mas Esther aqui fala: se porventura nos vendessem como escravos, eu me calaria. Mas era a destruição total, a matança de todos os judeus, incluindo a judia Esther, esposa do rei Assuero. Quem fez isso? Segundo item do segundo tópico. A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. O fato é, irmãos, que Assuero confiava em Amã. Assuero confiou em Amã de forma tal que o exaltou diante de todos os homens de Susã e do Império Persa. Portanto, Assuero estava confiando na pessoa errada. Continuando, ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então
Assuero não sabia que Ester era judia. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Ester. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir forças no estilo ou ele ou eu, ou ela ou eu. Fazer isto é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Prosseguindo, terceiro item do segundo tópico, a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda firmeza, Ester respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Deus nos capacita, no momento certo, a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbios 31, versículo 8. Ester não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento confiando em sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Destaque isto na sua aula, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. É importante sabermos agir na hora, no lugar e de maneira correta, para não causarmos constrangimentos, para não ofendermos ninguém e, acima de tudo, para defender a nossa fé, a nossa honra, a nossa família. Foi isso que Ester fez naquele momento. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Ester, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei, é o que diz a Nova Almeida atualizada em Ester, capítulo 7, versículo 8. Repetindo, Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Veja como as nossas atitudes, elas podem gerar interpretações equivocadas. Amã estava clamando por misericórdia. Amã estava completamente transtornado e não percebeu que o ato, que a posição, que estar ali no leito da rainha poderia gerar uma interpretação equivocada do rei. Meu querido professor da Escola Bíblica Dominical, preste atenção nisso. Nos momentos de pavor, nos momentos de medo, nos momentos de aflição, nós tendemos a agir de maneira que pode causar estranheza aos que estão ao nosso redor. Por isso que uma das partes do fruto do Espírito é a temperança, o domínio próprio, para que isso não aconteça conosco. Amém? Vamos então para a sinopse dessa segunda parte. Diz assim: com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça. Repetindo, com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça. Vamos lá. Terceiro tópico da lição, o grande livramento. Primeiro item do terceiro tópico, a história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou os seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou o seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado no palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura,
cerca de 25 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Será que Amã queria mostrar para todos Mardoqueu pendurado em uma forca de 25 metros de altura, para que aquilo atemorizasse ainda mais os judeus? Talvez, é o que diz nosso comentarista. Prosseguindo, os ventos mudaram, segundo o item do terceiro tópico. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Estamos em tempos políticos e você sabe muito bem o que acontece com as pessoas neste exato momento. Eles mudam de partido, mudam de posição nas instâncias do poder. Como diz a nossa revista, nos ambientes de poder. As pessoas que discutiam entre si, que se ofendiam, depois vão para o governo trabalhar junto e você fica sem entender de fato qual é o caráter desses homens, dessas mulheres também, que assumem cargos públicos e vão de acordo com a conveniência, mudando de pensamento, mudando de posições. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8, nos dá esse conselho. Os ventos mudaram e Arbona se levanta e diz: Rei, tem uma forca que Amã preparou para Mardoqueu, uma forca de 50 côvados. Arbona sabia até a altura da forca. Prosseguindo, talvez Arbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora, soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Vamos então para a sinopse da última parte. Deus providenciou um grande livramento na história do seu povo. Repetindo, Deus providenciou um grande livramento na história do seu povo. Esse livramento será bem mais explicado na última lição deste trimestre, a lição de número 13. Vamos então à nossa conclusão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o que temos em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade. Vale a pena lembrar no finalzinho desta aula um texto que está em Provérbios capítulo 26, versículo 27, que diz: o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Amã fez uma forca e ele mesmo foi enforcado nela. Não desejemos mal a ninguém, para que este mal não venha sobre nós. Amém? Vamos então convidar você para a última lição deste trimestre. 13ª e última lição do terceiro trimestre de 2024. Estaremos estudando sobre Esther, a porta-voz das boas novas. E eu espero você aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu termino pedindo a você que deixe aí o seu like, que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs. E assim que o Senhor nos abençoe. E eu te espero aqui na próxima lição para estudarmos a última lição do terceiro trimestre de 2024. Ore por nós e continue nos ajudando a alcançar ainda mais pessoas através das nossas aulas. Deus te abençoe e que tenhamos uma excelente aula
no próximo domingo. Amém e amém.